Então eu comecei a pesquisar na internet como ficar rico. Vocês já viram aquela frase que empreender é difícil? Total. Então eu me preparei durante 3 meses. Eu acertei muito rápido, porque eu falei, poxa, deu certo, eu vendi, eu ganhei dinheiro enquanto eu tava dormindo. Que é um mercado muito, muito bom, que é o que eu recomendo hoje pro iniciante, porque lá não tem concorrência. Esse resultado aí que eu falei com vocês, que eu tive de mais de 2,7 milhões em um único mês, foi só com meta. E tá começando a ficar boa essa história. Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Bruno Rodrigues. Pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós vamos bater um papo muito legal sobre o universo do dropshipping com alguém que é especialista nesse assunto, não é mesmo? O nosso convidado de hoje é especialista em drop, ele deixou sua carreira de engenheiro pra apostar tudo no digital e conseguiu fazer o jogo virar, gente. Ele tá desde 2020 no mercado e já fez mais de 15 milhões de reais faturados entre vendas no e-commerce e infoprodutos. Com toda a sua experiência no mercado do drop, ele já ajudou mais de 200 mil alunos a alcançarem resultados expressivos no digital. Chegou a nossa vez de aprender como ele transformou a sua vida com o drop, criou o seu infoproduto e construiu um negócio de sucesso, não é mesmo? Tô muito animada, hein, Carol, pra esse episódio. Chama ele pra nós. Quem será? Quem será? Quem será? Seja muito bem-vindo, Gustavo Henrique! Valeu demais, galera. É um prazer estar aqui hoje e tenho certeza que nós vamos agregar muito aí pra quem tá assistindo. Vamos nessa. Legal demais. Boa! Pra gente começar com o pé direito, Gustavo, você começou sua carreira como engenheiro e hoje você é especialista aí em drop, né? Então, pra galera entender um pouquinho mais sobre você, o que te levou a buscar algo novo e como é que você conheceu o dropshipping? Show de bola, vamos lá. Então, pessoal, eu me formei em engenharia, como foi dito ali pela Bruna, e nesse caminho aí da engenharia eu me frustrei porque foi o curso que eu escolhi porque era dito que daria dinheiro, daria retorno. E eu sempre fui uma pessoa acostumada a viver com a vida ok, uma vida razoável, eu tive ali o bom e o melhor, até eu ter alguns problemas ali na vida e voltar à estaca zero, digamos assim. E quando eu cheguei na engenharia, depois de 5, quase 6 anos estudando bastante, me dedicando bastante para ter aquela recompensa que eu buscava, foi tudo bem diferente do que eu imaginei. Eu me deparei ali com o local de trabalho onde eu não era valorizado, onde eu estava cercado de pessoas que não me ajudavam a evoluir, eram troca de favores, era um ambiente bem entristecedor. Chegamos na palavra. Mas não era nada fácil, acredito que quem trabalha aí em usina ou em ambientes aí corporativos entende bem o que eu tô falando. E aquilo me fez buscar algo a mais. Então eu comecei a pesquisar na internet como ficar rico. Porque eu tinha muita sede, muita vontade, desde a época da faculdade. Estudava bastante para aquilo, mas não estava ali no caminho, na linha certa. Pois bem que eu comecei a me deparar com muita coisa falando sobre investimento, tá no auge ainda, né? Mas na época era ainda mais sobre você poupar o seu dinheiro, você investir o seu dinheiro. E foi lá o Gustavo, trabalhando na usina, investir R$200 por mês, R$100 por mês, passando um aperto para fazer aquele investimento. E não que não seja importante, né? Para quem ainda não tem um salário bom, investir. Mas rapidinho eu percebi que aquilo ali não me ia levar a nada. Eu precisava era ganhar mais. É aquele investimento de 200 sofrido, aquele corte que eu fazia naquele açaí, naquele hambúrguer que eu ia comer no mês, que me fazia uma falta danada, não me enriqueceria nunca. E eu me preocupei, mas eu comecei a ver ao meu redor várias pessoas que vinham da mesma situação ou bem abaixo, às vezes pessoas menos instruídas, ficando rico pra caramba ali, muito rico. Então eu vi um menino de 15 anos comprando um Rolex, cara. Eu via pessoas que ficavam ali, estavam há 30 anos trabalhando no mercado tradicional, às vezes de usina e tal, e começou na internet e tava voando. Então eu via desde pessoas novas a pessoas mais velhas tendo uma oportunidade que até então não existia na minha cabeça, no meu mundo. Uma pessoa comum que não era herdeira mudar de vida. Então aquilo me assustou positivamente e eu me deparei com livros também, eu esqueci dessa parte. Esses livros vinham falando dessa parte financeira, né, de investimentos, e esses livros me falaram também que eu precisava parar de vender a minha hora, para eu realmente ganhar bem, porque a minha hora é limitado ao que eu tenho no dia, 24 horas, então eu vendia meu serviço ali, de certa forma, né, o meu trabalho, meu braço, eu tá ali todos os dias, e eu não ganharia mais que aquilo, não tem como, eu precisava empreender. Foi o livro Pai Rico e Pai Pobre que mostrou isso. Aí na hora, a gente fica assim, né, porque tem aquele gatilho da coerência. A gente não quer assumir que a gente fez tudo isso e não era o melhor caminho, não era a coisa certa, que a gente tava errado, assim, digamos assim. E eu resisti, mas chegou num ponto que eu tava tão mal naquele ambiente lá da usina que eu falei, não, eu preciso dar um jeito.
E aí eu vi que eu precisava empreender, né? E eu abri ali, eu não conhecia internet ainda, o mundo digital, e eu comecei a empreender no mundo físico. Eu vim da família de empreendedores, né? Eles quebraram na pandemia, só que eles me mostraram um pouquinho que era acordar cedo, correr atrás, ir lá, abrir o seu negócio, vender. E eu repliquei isso aí de certa forma, só que as coisas evoluem muito rápido. E empreender, vocês já viram aquela frase que empreender é difícil? Total. E eu descobri na prática que empreender é muito difícil. No mundo tradicional é 1 milhão de vezes mais difícil. Eu diria assim que para algumas pessoas que não têm recurso, igual eu não tinha mais, eu tinha perdido ali meu pilar financeiro, né? Não foi possível. Talvez seria, mas é muito limitado o meu crescimento. Eu comecei vendendo chá. Vendia chá gelado com... Não sei se vocês já viram o Rei do Mate. Sim. Eu amava. Era uma experiência que eu tinha com os meus avós quando a gente ia pra São Paulo. A gente tomava esse chá assim. Eu falei, não, eu preciso trazer isso aqui pra minha cidade. Eu moro no interior, né? E aí essa empresa, ela não cresceu por quê? Porque primeiro que eu não tinha dinheiro pra investir num local. Então, onde que eu vendia o chá? Eu pegava espaços emprestados dos meus tios que tinham comércio e eles me alugavam ali pra eu vender. E eu vendia, as pessoas gostavam, mas eu tinha um problema, um limite de escala. Porque o meu limite eram as pessoas que tinham na cidade, uma cidade de 220 mil habitantes, e não eram todas aquelas pessoas. Passavam na rua, sei lá, 1% da cidade. Então, ao longo do dia, eu poderia fazer, sei lá, passava 1.000 pessoas na frente da rua, quantas olhavam lá pra dentro, quantas entravam. Então, tinha esse limite. E das que entravam, quantas de fato teriam interesse em um chá? Então, eu comecei a enxergar ali que para eu crescer com esse empreendimento, eu precisaria de um ponto melhor, no local onde passassem mais pessoas. E quem empreende, você vende algum serviço, você entrega um valor para o cliente para você receber um dinheiro. Isso é venda. E eu precisava atingir mais pessoas para eu receber essa recompensa que eu queria monetária, né? Entregando um valor de forma maior, de forma mais intensa. E eu não conseguiria porque eu não tinha dinheiro para investir num ponto, num aluguel, pessoas para trabalhar comigo. Então, era totalmente limitado. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu preciso empreender. E eu fazia isso nos horários externos da usina, né? Final de semana. Então era muito limitado. Aí eu pensei em tecnologia, vou fazer um aplicativo. Aí na época eu falei que os meus familiares, eles tinham caído, né, as vendas ali na pandemia, que eles são comerciantes, vendem roupas lá na cidade, lojinhas, sabe? E aí eu entendi que o mundo estava ficando mais digital. Uma coisa foi conectando com a outra. Eu vi que as pessoas que tinham comércio, que estavam conseguindo manter o comércio em pé durante e depois da pandemia, eram pessoas que estavam trazendo o digital de alguma forma para a realidade deles. Então essas pessoas estavam contratando influenciadores para divulgar as marcas. E aí olha a ideia que eu tive, isso foi em 2020. Ali quando eu comecei essa saga Como Enriquecer, depois dessa pesquisa que eu fiz ali em março, abril. E aí eu vi que não existia ainda um aplicativo, existia em outros países. No Brasil não tinha algo do jeito que eu queria. Era como se fosse, vamos pensar assim no Tinder, só que um Tinder para você encontrar um profissional para trabalhar na sua empresa. Legal. Então você procurava ali um influenciador que conectasse com o que você entregava. Você colocava ali a cidade, ia passando os influenciadores, tipo um aplicativo assim de pessoas, e você via as características, os trabalhos, as métricas desse influenciador. E aí é uma ideia que aparentemente foi muito boa, eu chamei o Sebrae porque eu não tinha dinheiro, eles gostaram, mas isso aí custaria cerca de 100 mil reais para fazer um protótipo para depois de um tempo ganhar dinheiro. Geralmente, turma, quem empreende ou vai empreender, quando uma empresa começa, ela tem um tempo que você fica gerando receita, isso quando não é no digital, né? No digital você não precisa ser assim, você gera uma receita para pagar o custo de investimento inicial que você teve. E aí eu descobri aquilo ali, só que eu não podia me dar esse luxo de esperar a empresa ter um retorno, porque eu precisaria daquilo ali para pagar o meu aluguel, as minhas contas, eu não tinha ninguém para me ajudar, e eu vi que não daria certo ali também. E aí eu continuei lendo, continuei pesquisando, continuei com a certeza que eu precisava sair do usina, precisava empreender, só eu não sabia como. E aí, numa dessas, um amigo que formou da minha escola, formou no 3º ano comigo, fez faculdade diferente, só que formamos na faculdade na mesma época. Apesar de vir de faculdades diferentes, cursos diferentes, formamos no mesmo tempo. Por que isso é interessante? Porque ele se frustrou junto comigo ali, depois de formado. Ele é da área de saúde, formou para veterinária, só que ele se queixava que ele recebia pouco, era o dobro que eu, ele recebia 3 mil, mas ele recebia pouco, mas o que mais machucava ele é que ele não tinha tempo para nada. Ele precisava, para chegar nesses 3 mil, fazer plantões, finais de semana, abdicar de tempo com a mulher, com a família. Então, esse amigo era um cara que ele tinha mais contatos de dentro do digital, e foi ele que me apresentou o digital pela primeira vez.
O primeiro mercado que ele me mostrou foi o mercado de afiliados. Então ele me falou, olha só, Gustavo, a gente pode pegar esse produto aqui e vender para as pessoas. Eu falei, interessante, só que não sei por que aquilo ali não me conectou tanto. Eu sempre fui muito tímido, sabe? E eu vi que pra gente vender bem ali naquele modelo de negócio de afiliados, existem vários, né? Tem outros que não é assim, mas foi assim que eu conheci. Eu precisaria estar aparecendo, insistindo pra pessoa comprar, e aquilo ali não encaixava comigo. Aí eu deixei ele ir, eu não fui, e ele não conseguiu virar, felizmente, porque aí ele conheceu o dropshipping. Ele recebeu um anúncio, eu nunca tinha visto nada parecido do dropshipping, e aí ele veio com essa nova ideia. Eu falei, o Vitor de novo. Aí ele veio com essa nova... o Vitor tá trazendo possibilidades. Tá correndo atrás, e ele tava tendo mais informações boas do que eu, né? Legal. Que até então eu não imaginava que existia um mundo digital. Sempre fui muito medroso, muito cético, então pra mim o mundo digital ali era golpe, pirâmide, tipo aqueles pessoas mais antigas ali, né, que ainda não estão adentro disso. Aí o Vitor dessa vez chegou e falou assim, Gustavo, tem uma nova proposta pra você. A gente monta uma loja na internet, um site online, e a gente pode colocar qualquer produto que quiser e vender pro Brasil inteiro, qualquer produto físico, e a gente não precisa comprar o produto. Como assim? Começou a ficar interessante, porque minha família vendia. Minha família, antes da pandemia, eles tinham conseguido ter uma condição de vida boa. E eles vendiam produtos físicos, poxa. E ali eu poderia vender o produto físico que eu quisesse. Minha família era limitada à roupa. Eles tinham que ir pra São Paulo quase toda semana comprar. E o que tinha feito eles pararem de vender eram que as ruas pararam de ficar movimentadas, né, de pessoas interessadas. Mas ali não, eu poderia vender pro Brasil inteiro usando a maior rua de todas, que é a internet. E aí aquilo ali veio um estalo assim na minha cabeça que pela primeira vez na vida eu acreditei em algo relacionado à internet, mercado digital, que até então, pra mim, aquilo ali era tudo mentira, né? Ou tinha alguma coisa errada que eles faziam, dava golpe nos outros. E aí aquilo me chamou bastante atenção. No começo eu falei, uai, Vitor, aí tá começando a ficar boa essa história. E eu fui me aprofundar nisso aí. De fato, eu me aprofundei muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estudar muito, de aprender antes de adentrar. Então eu fiquei louco ali em cima de dropshipping, estudando, pesquisando, YouTube, cursos. E eu engoli o dropshipping por 2, 3 meses. Eram folhas e folhas que eu anotava tudo que eu lia. Todas as informações. Na época não tinha muito curso, não tinha muita mentoria, muitas pessoas ensinando. Tinham sim algumas, eles me ajudaram, aprendi muito com eles. Mas, como não tinha tanta concorrência, né? Ele não era tão completo, nem precisava ser, né? Porque era mais simples também. E aí, depois de foram quase 3 meses fazendo bastante anotações, aí eu comecei no mercado digital, direto no dropshipping, né? Aliás, no mercado de afiliados eu até tentei fazer uma venda ou outra, mas rapidinho eu parei, nem posso considerar que eu insisti muito, o que eu fiz. O que eu de fato peguei pra fazer, assim, que eu dediquei corpo e alma foi o dropshipping durante esses 3 meses estudando, pode arredondar aí pra 3, e aí eu comecei a me adentrar aí no mercado e deu muito bom. Legal. Então você nem considera afiliados porque de fato você não conseguiu fazer venda ali, não fazia sentido pra ti o modelo de negócio. O digital chegou na sua vida mesmo com o dropshipping. É show. Agora, pra gente começar a compreender os perrengues, né? Porque nem tudo são flores. Certo. Você começou ali no dropshipping, começou a estudar pra caramba, fazer várias anotações. Quais foram os seus principais desafios dentro desse modelo de negócio? Porque apesar de parecer, nossa, muito melhor do que afiliados, acredito que você teve desafios também. Sim, com certeza. Então, o primeiro desafio é que eu precisaria montar uma loja. Eu precisaria ter uma loja online. Então, aquilo ali já me gerou um certo receio, porque eu não sei programar, eu não sei fazer um design bonito. E aí, esse foi o primeiro desafio. Eu gosto de dividir o dropshipping em 3 grandes desafios, né? Com o tempo eu fui enxergando ele assim, e isso facilita as pessoas aprenderem, entenderem. Boa. O primeiro é a loja. Então, inclusive hoje a gente tem muita tecnologia para isso. Na época já tinha, mas não eram tanto. Então, minha loja de antes nem compara com a de hoje. Assim, eu ainda não sei programar, meu conhecimento de programação mesmo, mas a tecnologia evolui para te entregar aquilo cada vez mais pronto, mais bonito. Então, esse foi o primeiro desafio que eu encontrei. O segundo desafio, antes de loja, na verdade, foi entender de fato o modelo de negócio. De onde que é esse fornecedor? De onde que vem esse produto? Como que você garante que o cliente vai receber uma coisa boa de fato? Como que você vai anunciar? Como que você vai controlar o que é lucro ou não? E aí, primeiro eu entendi tudo isso, esse modelo de negócios. Aí, na hora de botar a mão na massa, primeiro desafio, loja. Segundo desafio, quais produtos vão vender? Quais são os produtos que lucram, que te dão lucro? Como que você vai trazer bons fornecedores? Tudo isso tá dentro dessa esfera de produtos. E, por fim, como que eu vou anunciar? Como eu vou trazer os clientes certos para a loja? Como que eu vou
controlar o suporte para esses clientes. Então, são essas 3 grandes esferas, mas o problema começou na loja, depois os produtos e, por fim, o tráfego. Legal. E não tem como, né? Pra você superar esses desafios é o dia a dia, é a experiência. Ou você chegou a, sei lá, ter algum tipo de contato com algum tipo de conhecimento que encurtou o seu caminho dentro de cada um deles. Bom, o conhecimento que eu pesquisei, os estudos que eu fiz me ajudaram muito pra cortar, assim, pegar atalhos, né, pra gente acertar mais rápido, mas mesmo assim o que me lapidou foi o campo de batalha, aprendendo, errando e voltando melhor, remodelando. Foram vários cursos, várias mentorias, até eu chegar no que eu fazia que dava certo. Legal. Então não foi sozinho, peguei muito, conectando o que eu aprendia com cada um ali, trazendo pra minha realidade. E errando e voltando melhor. Errando e voltando melhor. Legal. No começo, lá em 2018, eu tava até conversando com você ontem, eu tentei fazer drop, né? E eu lembro Aham. até hoje que a minha primeira mentoria eu comprei pelo Mercado Livre, acredita? Eu tava buscando, Caramba. não foi nem olhando coisas relacionadas dentro do YouTube, porque naquela época, assim, não, já começava a se falar muito sobre, mas ainda assim tinha muita informação americana, sabe? Aham. Eu ia ficar um dia vendo o vídeo lá e tentar traduzir e entender de fato. Aí eu lembro que eu encontrei uma mentoria de um cara que ele me vendeu pelo Mercado Livre e assim, ele estruturou toda a minha loja, tá? Porque minha loja, na época, ela era bem genérica zona, então eu tava vendendo smartwatch. Meu primeiro produto foi um smartwatch que eu vendi, sei lá, uns 50 smartwatch pra depois ir pra meia de compressão que eu te falei, né? Só que o meu smartwatch, quando eu botei pra vender, eu mesma pegando pra fazer o site, tudo pela Shopify e tudo mais, ficou uma bosta. Não passava credibilidade nenhuma. E eu gastando lá com o tráfego, caraca, por que será que não tá dando certo? Aí depois que eu paguei a mentoria... Gastando o cartão do pai, Bom dia, né? nem comenta sobre isso. Mas aí depois de um tempo que eu peguei essa mentoria, que eu falei, cara, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque não tá dando resultado nenhum, mas eu sabia que tinha resultado, sabe? Porque eu via uma galera fazendo, mas na minha cabeça eu ficava... Alguma coisa tá de errado aqui, algo está errado, algo não está certo aqui, né? E aí ele fez a mentoria comigo e ele falou assim, Bruna, dá uma olhada na tua loja, tu compraria nela? Minha loja não bosta. Ela não passava credibilidade nenhuma, ela é toda em... Como é que era? Arial Black, sabe? Aham. As letras, neon e tudo mais. O nome dela era eShop, inclusive. Mas era uma bosta, tá? Mas olha só, quando você começou ali no drop, quais foram os seus primeiros resultados? Quanto é que você, de fato, conseguiu fazer ali nos primeiros meses de dropshipping? Ótimo. Então, como eu estudei muito, pessoal, eu me preparei durante 3 meses, eu acertei muito rápido. Legal. Então, no primeiro produto que eu tentei vender, que foi uma garrafinha diferente pra cachorro, que você colocava água e a comida levava pra qualquer lugar, ela era mais completa. Eu coloquei as campanhas à noite, fui dormir assim, eram umas 23 horas. Foi o dia que eu dormi mais cedo nessa época. Ok. Acordei cedo novamente, 6, aí quando eu olhei pro celular tinha 2 vendas de R$220. Eu tinha vendido dormindo. Hoje em dia, pra mim, isso é super comum, mas eu ainda relembro daquela sensação, daquela emoção de que eu falei, poxa, deu certo, eu vendi, eu ganhei dinheiro enquanto eu tava dormindo. Legal. Eu comecei a gritar, pular de alegria, comemorar, e dali eu tive certeza que eu ia ficar milionário com aquilo ali. Eu E já tive certeza. quanto que você já conseguiu fazer com o drop em um mês? Em dropshipping, eu já vendi pro Brasil mais de 2 milhões. 2 milhões e 700 mil reais. Em um único 2 mês. milhões. Em um Absurdo. único mês. Cara, o que você considera que foi essencial pra você ter esses resultados? Olha, pra chegar em números assim tão grandes, você precisa estudar bastante, aplicar principalmente. Isso não é da noite pro dia, você vai degrau por degrau, eu gosto de falar, construir o dropshipping montinho um montão. Você vai fazer igual ver minhas primeiras 2 vendas, depois você vai estar vendendo 10 produtos por dia, e se você continuar persistindo, aprendendo, você vai voltar cada vez mais forte, cada vez melhor. E como que você dá saltos ainda maiores? Estando em comunidades, em mentorias, trocando informação, porque o network, o que você demoraria ali 3 meses, 6 meses para aprender, ele pode trazer aquilo ali em 3 palavras que você troca. Às vezes você tá assim conversando com alguém que você encontrou numa mentoria, num evento, aí você ficou 1 hora conversando, mas 3 palavras ali que ele falou nos últimos segundos muda sua vida pra sempre. Então o networking me fez dar saltos gigantes. O networking com esse meu amigo que me trouxe pro Drop. O network que me fez vender meus primeiros 100 mil, o primeiro mentor que eu conversei, os primeiros insights que ele me deu. E o network com outro amigo que me fez chegar a vender 2 milhões em um mês. É uma estratégia que ele me passou ali, que eu apliquei, que... Bum! Então, eu era uma pessoa que eu pensava que eu não precisava tanto de outras pessoas. E os livros me levaram a ver que nós somos seres sociais, a gente precisa de relacionar. E assim a gente cresce, a gente é mais feliz, que é o que importa, né? Então, invistam muito nisso, pessoal, em se comunicar, em conversar, em aprender.
Não precisa sair de casa pra isso, né? Hoje a gente tem internet, mas isso permite você dar saltos ali, se você souber aproveitar gigantes na sua carreira. Legal. Ninguém faz nada sozinho, né? É verdade. E olha só, pra quem tá dando os primeiros passos no digital, você acredita que ainda é uma boa começar pelo dropshipping? Olha, eu acho que é a melhor ferramenta pra quem tá começando e não quer aparecer, Uhum. porque você consegue vender o produto que você quiser, produto físico, né? E esse produto é do fornecedor. Então, ele que cuida, ele que se vira para enviar. Então, a gente consegue direcionar um fornecedor seguro, um fornecedor confiável. A pessoa não precisa ficar com o pé atrás. O que a pessoa precisa configurar é uma loja, e ela também consegue isso configurada. E onde ela deve depositar energia é em trazer boas ofertas, bons produtos. E aquilo ali vai vender quando ela encontrar uma boa oferta, automaticamente. Então, eu vejo que para quem não quer aparecer, não tem nada melhor. E aí, uma vez que você encontrou um bom produto, uma boa oferta, você vai simplesmente usar a tecnologia, a inteligência do Mark Zuckerberg, do Facebook, do YouTube, do Google, para aquilo ali escalar e vender para muitas pessoas. Então, o drop, para mim, é o caminho onde você consegue mudar de vida muito rápido com um produto, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito bom, muito mágico. E é por isso que eu gosto de viver e ensinar esse mercado. Legal. E agora uma dúvida genuína, assim. Você acredita que o drop Brasil ou drop na gringa? Quando eu comecei, era 100% drop Brasil. O dropshipping Brasil era muito bom, muito rápido de vender. Igual você falou que tinha uma loja bosta. E você fez vendas nela. Aham. Se você tivesse usado mais um pouquinho, você começaria a lucrar e... A gestão financeira me pegou. Se tivesse pego uma mentoria ali que falasse mais sobre números, talvez você tivesse lá até hoje. Com a loja bosta. Só que acontece que durante esses anos, você começou ali em 2018, eu comecei em 2020, hoje a gente tá em 2024, muitas pessoas começaram a ensinar dropshipping aqui no Brasil. Então, muitas pessoas começaram a criar loja, muitas pessoas começaram a concorrer entre si. E houveram outros problemas pro camarada que quer fazer o dropshipping aqui. Tais problemas são taxação do governo, essa alta concorrência entre um e outro. O mercado ele foi se profissionalizando. Então, como que você vai concorrer com um camarada que tá 2 anos aqui vendendo e já tem uma loja muito mais profissional, que trabalha com influenciadores? Você que tá começando fica mais difícil. E o meu trabalho sempre foi trazer o caminho que eu vivenciei. O caminho que eu vivenciei foi um caminho que o iniciante amador com a loja bosta consegue vender e lucrar. Então, eu vi que não tava mais legal fazer dropshipping aqui para um iniciante com pouco recurso, com pouco investimento, que é o público que eu trabalho, o que eu vivi, e foi isso, né? Eu não tava conseguindo tantos resultados. E o meu trabalho todo dia é encontrar maneiras das pessoas que estão iniciando lucrarem mais. E aí, eu testei dropshipping para os Estados Unidos, testei dropshipping para a Europa, para todo lugar do mundo, buscando uma alternativa mais viável para o iniciante. E, recentemente, no final do ano passado, eu encontrei um mercado latino-americano, que é um mercado muito, muito bom, que é o que eu recomendo hoje para o iniciante, porque lá não tem concorrência. Óbvio que tem, mas a grosso modo quando você compara com o Brasil, você pode falar que não tem. É surreal a diferença. Lá, o iniciante com a loja bosta vende muito. E tem um outro grande... Por que o iniciante, antes, só explicando, ele vende muito lá? Porque, como não tem concorrência, uma coisa simples é novidade, é diferente. Total. Lá, você chega com um tênis que aqui no Brasil já não vende mais. Lá, eles não conhecem, eles não estão vendo aquele monte de gente anunciando e a gente consegue vender. E o principal ponto, que aqui no Brasil, como o acesso à informação chega muito rápido, como iniciar no digital é muito fácil, muito simples, muito direto, qualquer um começa. As pessoas honestas, né, começaram a aproveitar disso tem lado aqui. bom e lado ruim, né? Infelizmente, hoje no Brasil tem muitos golpistas. Quem tá assistindo aí deve se lembrar de algum golpe que caiu ou que viu um produto que é 300, que tá vendendo a 100. Existem muitos dropshippers que montam a loja e oferecem um produto que ele não vai enviar. Ele vai ficar com seu lucro, não vai gastar com o produto, não vai te enviar. Então, infelizmente, isso aqui dificulta muito uma pessoa nessa. Imagina eu tô aqui no Brasil vendendo, sei lá, um ventilador, o exemplo que eu dei, que custa 300. E o camarada ali, o golpista, tá vendendo a 150, que ele não tem um custo do produto. Então, fica difícil concorrer. Então, hoje o mercado, ele tá bem sujo desse povo. Então, fora os outros problemas, fez muito sentido e faz a gente tá trabalhando com o mercado latino-americano. Então, os países ali, Colômbia, México, Chile... outro ponto muito legal é que a cultura é muito parecida, então os produtos são muito parecidos. O que seria uma dificuldade? Idioma, entrega, a inteligência artificial deixa tudo pronto, que a gente tem tradutores. É muito, muito bom. E aí eu testei tudo que eu ensino, eu testo antes, e eu tive um resultado muito alto lá. E no primeiro mês de loja, os 3 primeiros meses a gente tinha feito mais de 550 mil reais. Tipo, com pouca atenção, sabe? Uma loja simples. Então eu falei, poxa, eu vou precisar ensinar isso aqui para as pessoas. Uma loja nível Bruna. Uma loja...
Loja simples, loja simples. Loja bem simples. Não sei como era da Bruna, mas é que uma loja que um iniciante conseguiria fazer, Legal, sabe? legal. Não, porque você era iniciante na época, né? Imagina se você tivesse encontrado a mentoria do Gustavo há Não, tempo. seria outra pessoa, de Mas você não fato. estaria aqui. Nossa, Tudo mudou acontece mutilada, por um credo. motivo. É verdade. Agora, assim, ó, pensando em que você entrou em 2020 no mercado, desde lá, desde a época que você começou, o que você vê que mudou na forma de fazer dropshipping? Mudou muita coisa, até com essa coisa da sofisticação do mercado, ou os princípios e fundamentos continuam os mesmos? Show. Dropshipping ainda é as três grandes esferas que compõem ele que eu falei: loja, produtos e tráfego. Você precisa fazer uma loja ou receber uma loja pronta, encontrar bons produtos e anunciar para as pessoas. Só que como teve essa sofisticação, essa concorrência aumentou, para você conseguir de fato vender o que você está anunciando, você tem que fazer um trabalho hoje no Brasil muito mais profissional. Você vai precisar fazer anúncios muito profissionais. Você não vai poder pegar qualquer vídeo ali da internet e anunciar. Você vai demorar mais, você vai gastar mais, porque a sua loja, a sua imagem, ela tem que passar uma credibilidade ainda maior para o seu cliente, tem que ser algo mais profissional, algo mais bem trabalhado. Você vai ter que ter um Instagram legal, com seguidores. Então, isso é o que mudou do Brasil de 2020, do dropshipping do Brasil de 2020 para o dropshipping do Brasil de 2024. Você precisa fazer um trabalho que demora mais tempo, um processo mais árduo. E aí o que a gente fez foi resgatar o dropshipping de 2020, ou de antes, de 2018, da Bruna. Agora em 2024 vendendo para esses outros países, sabe? Legal. E lá é bem parecido com o que era. É meio que como se tivesse parado no tempo. Só que tem essa diferença do idioma, a forma de entrega também, que é o outro ponto positivo, que o cliente paga na entrega e quebra toda aquela barreira de será que é um golpe? Lá não existe isso. A gente tem fornecedores locais, produto chega rápido. Isso foi uma mudança que teve no Brasil muito boa, que antes os produtos eram 2, 3 meses, agora são 20 a 30 dias, mas na América Latina é ainda melhor, porque é 3, 4 dias. É isso. Que top. A Bruna de 2018, inclusive, tá aqui sentada com o Expert conversando com ele. E eu quero saber, quais são os nichos que você me recomendaria? Bruna, pra você vender no Brasil hoje, tem muitos nichos bons. É aquilo, na internet tudo funciona, a gente tem público pra tudo, né? Eu tenho alunos que vendem coisas que você coloca assim na água pra ela ficar mais pura, mais alcalina, e vende muito. Já venderam ali mais de 3 milhões em 2 anos. Então, tem gente que vende coisa pra abelha, pra apicultor. A gente vende tudo. Só que, obviamente, tem nichos que a gente vai conseguir ter o resultado maior porque tem mais demanda, mais pessoas interessadas. Então, aquele trabalho de gerar uma conexão, um brand, uma autoridade ali pra pessoa ter credibilidade de comprar é menor. Esses produtos seriam produtos de maior demanda, produtos femininos, saúde e beleza, eu acho muito bom o nicho. Vestuário é muito top. Mulher aí compra todo mês muita verdade. roupa. Meia de compressão, cara. Quem diria Esse daí aquilo, né? foi incrível, tá? É um produto surreal, porque ele resolve uma dor forte, né? Uhum. E era pro público idoso, então a galera comprava, sabe? Sim. Já vendi calcinha pra idoso. No. Já vendi cinta, já vendi... Qual foi o produto que mais te trouxe lucro, assim? Boa. Que, sei lá, foge do padrão, que ninguém imaginaria. Assim, a cinta modeladora é um produto que eu levo pra minha vida toda, porque foi o primeiro produto que eu fiz, meus primeiros 10 mil reais de lucro, e que mudou pra sempre, né? Porque uma vez que você tem 10 mil reais de lucro no bolso e você tem um conhecimento do dropshipping, você vai ficar multimilionário, porque Verdade. você tem um caixa pra vender muito. Então eu levo esse produto comigo, é um produto muito foda. Mas outros produtos que eu gostei muito de vender, que eu via que ajudava muito os meus clientes, eram produtos pra cabelo, pra escurecer falhas, sabe? Pra você ficar menos calvo. Eu já usei, eu gostava, assim. Hoje eu fiz tratamento e tal. Mas era um produto que os clientes gostavam muito e eles continuavam comprando. Então eu gostava muito de vender. Isso aí é até uma dica, né? Pra você olhar o quão forte é a dor que você resolve pro seu cliente. E isso é um problema muito... que a pessoa quer resolver rápido, ela tem urgência. Ela tá procurando alternativas. E pra uma pessoa comum fazer um transplante, implante que chama hoje, né? De cabelo é 15 mil. Agora um produto ali custa 120 e salva a mais vida da acessível. pessoa. É um produto que eu gosto muito, esses produtinhos de cabelo. É uma dor Legal. forte, assim. É verdade. Eu já vi, inclusive, alguns que cobrem branco do cabelo, sabe? O precisando branco do pra cabelo. lá. Não sei, eu quero. precisando, de repente. E funciona muito. Só que Pior que sim. antes de comprar, vou pesquisar a loja, né? Pra não cair num golpe. É. Cair num golpe Obrigada, esses dias, Carol. tá, galera? Não faça isso. E assim, você trouxe aqui alguns exemplos de produto, você disse produtos que você gostava de vender e que tem potencial, mas naquela época você tinha algum tipo de processo pra entender, poxa, esse produto tem potencial, algum tipo de pesquisa que você fazia? Porque eu imagino que eu não sei, não pode ser só feeling, mas existe como saber quais são os potenciais produtos pra vender que terão sucesso?
Sim, muito boa pergunta. E no começo eu não tinha esse conhecimento, não tinha assistido um podcast como esse, né? Aí, ó. Uau. Olha quão vocês são Olha privilegiados. isso, galera. Isso, né, E galera? vocês lembram que eu falei que o primeiro produto que eu vendi foi uma garrafinha de pet? Uhum. Poxa, é um produto que a gente... quem é leigo bate o olho e fala, isso aqui é muito interessante, tanta gente ama cachorro no Brasil, né, gato e tal, e é diferente, tá num custo legal, mas é um produto que não foi pra frente, não me deu lucro bacana assim, porque por mais que seja um produto bom, que tem demanda, é um produto que é um nicho muito específico, um nicho de pet, nicho de mamãe e bebê, é um público que não compra em qualquer lugar, eles são muito apaixonados, mas eles querem sentir, assim, que estão na casa deles. Eles compram ali da Pets, ou de uma loja que tem um Verdade. Instagram legal, que ele tá mais conectado. Então, você tem que ter muito cuidado com o tipo de produto que você vai vender. E tem algumas técnicas, assim, que ajudam muito. Eu não gosto de inventar a roda. Tudo que eu conquistei até hoje, milhões aí, foram me inspirando no que tá funcionando. Pra tudo. Pra tudo. Então, eu faço pesquisas na biblioteca de anúncios do Facebook do que tá vendendo. E simplesmente eu me modelo. Então, essa cinta modeladora que eu falei que botou 10 mil reais de lucro no meu bolso, eu vi várias pessoas vendendo a mesma cinta, aquela mesma cinta. Inclusive, o meu mentor falou, Gustavo, essa cinta aqui é muito boa, vende ela. Só que aí eu pensei diferente, eu pensei, poxa, essa cinta, o que ela faz? Ela resolve uma dor, da mulher ficar mais bonita, vestir uma roupa que às vezes está apertada, e tem um monte de gente vendendo essa cinta aqui. Eu fui simplesmente procurei uma parecida, com uma tecnologia diferente, ao invés de ela ter várias barbatanas pregando, ela tinha um velcro duplo. Eu vou testar essa aqui. Pá, comecei a vender ela e foi show. Primeiro mês vendendo ela 10 mil no meu bolso. Saí da usina. Caramba. Tchau, nunca mais voltei. Então... Foi essa cinta que te tirou da usina, então? Foi. Olha Oh. No isso. meu terceiro mês de drop. Que Legal. massa, meu. Então a recomendação que eu dou é se basear no que tá funcionando. Você tá começando, não vai. Tem até uma história que eu gosto de falar, que nessa época... Todo produto pra mim funcionava, que eu não tinha esse feeling de pegar o que tá funcionando, de nichos de alta demanda, evitar nichos muito apaixonados ali de pessoas exigentes. E aí, um produto que eu vi vendendo muito era uma calcinha menstrual. Vocês comprariam isso? Eu já vi falar, mas Cara, eu eu acho nunca que comprei. não. É um assunto meio polêmico, Sim. né? Mas como que é isso aí? Eu nunca nem vi. É tipo uma... O nome é Pentes, eu acho. É uma marca É de bem algodão que famosa. você pode... Você usa Ok. só ela é como se fosse... Eu não sei, eu acho que é já isso, vi. Ela basicamente. tem uma higiene ali que ela Sim. gera, não é uma coisa nojenta. Não é Entendi. nojento. Só que aí, É super olha só, interessante. eu achei esse produto, essa calcinha, vi o camarada vendendo muito, e aí eu mostrei pra minha ex-namorada na época. Aham. E aí ela falou, nunca, não vai vender isso não, isso é nojento, ninguém vai comprar. E tinha muita gente vendendo. Então a gente às vezes tá numa bolha e Sim. esquece que o nosso público, sei lá, são Total. 150 milhões de brasileiros que têm acesso à internet, a América Latina aí mais 300 milhões de pessoas. Então eu olhei aquilo ali e fui na onda dela, que eu não tinha o conhecimento que a galera tá vendo aqui hoje, de você e no que tá funcionando. E eu não vendi. Passou um ano, surgiu a Apêndice. No... Eles começaram Olha ali. isso, cara. Caraca. Eles ficaram gigantescos, Então a entendeu? Apêndice veio depois É. de um modelo que você já Imagina. tinha visto. Eu tenho eu não posso afirmar isso com certeza, mas eu acredito que eles vieram dali. Eu Olha acho que eram só, eles cara. vendendo. Muitas empresas hoje que são e-commerces gigantes, de relógio que vocês veem aí, de várias, vieram do dropshipping raiz, Sim. sem estoque, e depois tiveram o próprio estoque pra personalizar, deixar ainda melhor, e viraram um e-commerce gigantesco. E a Apêndice é mais um caso que eu acredito que veio disso. Você Legal. acredita que é possível, bom, depois de uma experiência ali com drop, com produtos que vendem, mercados, nichos, a pessoa entrar no drop com a ideia de criar futuramente um e-commerce gigantesco desses que você cria um brand em cima? Ou isso é muito difícil de acontecer? Muito possível, muito. É uma jornada que eu recomendo. Você vai tomar gosto, porque você vai vender ali coisa que você gosta, vai ajudar as pessoas, vai gerar valor. Então, quando você constrói a sua marca, você tem mais poder sobre os seus produtos, sobre o seu estoque. E isso é um caminho já pré-montado para um dropshipper. Você tem total liberdade de fazer isso. E uma vez que você faz isso, você diminui muito a sua concorrência. Porque você vai ter a sua logo, você vai gerar o seu valor, você vai ter os seus clientes fiéis. Então, é um caminho recomendado. Dá mais trabalho. Eu, particularmente, nunca fiz, mas tenho vários alunos que fazem e gostam muito. Então, sim, dá pra fazer, não é difícil, porque simplesmente ao invés de você pegar do seu fornecedor e ele enviar direto, o seu fornecedor ele vai gerar um estoque próprio pra você. E aí ele pode cuidar do fulfillment, que a gente chama, que é o processo de envio,
mas vai ter o seu estoque com o seu nome, com a sua personalização. Ou você pode trazer para o Brasil, existem empresas que fazem isso aqui hoje e eles cuidam de enviar para você. Olha que legal, meu. Eu tinha... Acho que várias pessoas já falaram isso agora, mas é muito louco, né? Que a gente conversa com muitas pessoas. Sim. E agora que eu comecei a entender e compreender que pode ser uma jornada de evolução pra quem começa no drop, né? Tipo, sei lá, vou vender bastante, mas de repente se eu quiser uma marca, vou pensar num produto que eu posso ter, que eu posso criar a minha própria marca, né? E aí virar um e-commerce gigantesco. É verdade. Sim, é o melhor caminho. Eu trabalho ali com um público... Muita gente tá começando com pouca instrução, tá do zero. Não tem como eu falar, cara, começa um e-commerce aí. O cara ainda não tem uma loja, não tem um produto-chave, não sabe comunicar bem com o cliente. Ele precisa começar da forma mais enxuta possível, mais barata possível. Claro que ter um e-commerce é muito melhor, é uma coisa gigante ali, passa mais autoridade, tem um valor de mercado melhor, mas você não vai... É muito difícil começar, você vai precisar investir muito. Antes precisa ter toda a jornada. E como eu trabalho com esse público ali que começa com pouco, eu não quero que ele se frustre, eu quero que ele acerte e vá fazendo um monte, um montão, montando essa carreira no digital. Perfeito. Processos, né, não? Processo. E olha só, hoje, quais são os erros mais comuns que você percebe da galera cometendo dentro do dropshipping? E como é que eles podem, quem tá assistindo, começando ali, aprender aqui agora pra evitar esses erros? O primeiro grande erro é que, como eu falei, existem muitas pessoas ensinando, então cada um ensina de um jeito. Tem pessoas que vai te ensinar a vender pro Brasil, tem pessoas que de cara vai querer fazer um e-commerce pra você, tem pessoas que vão te falar que tal nicho não vende, outro nicho vende. Tem que ser uma loja genérica que vende todos os produtos. Tem que ser uma loja nichada que só vende pra mulher. O outro vai falar que tem que vender pra Europa. Então não adianta. Você quer trabalhar com vendas online, isso vale não só pro dropshipping, é focar em uma pessoa. Uma pessoa que você se identifica, que você gosta do jeito de ensinar. Porque senão você vai ficar perdido, vai ficar louco. Esse é o principal conselho ali que eu dou. Quer começar no dropshipping, escolha alguém, um processo específico que você confiou, que você acreditou, porque assim, todos dão certo. Quase todos dão certo. Muitas formas de fazer dinheiro na internet dão certo. O que não dá certo é você ficar trocando. Cada uma tem um nível de dificuldade, encaixa melhor para uma realidade, e você precisa escolher uma, se agarrar e ir. Porque senão, na primeira dificuldade, você vai para outra, achando que a outra é mais fácil, e não é. Todas vão ter dificuldade. É aquela que você se identifica mais, que você vai conseguir executar mais, que você aprende melhor com aquela pessoa e ir pra frente. Segundo ponto, a loja. Se você vai trabalhar com o Brasil, você precisa ter ciência que você precisa criar uma comunicação com seus clientes. Você vai demorar um pouquinho mais para vender, que você precisa ter um Instagram legal. Agora, se você quer começar mais rápido, comece uma loja em um outro país. Por exemplo, a Colômbia, que é muito simples, muito fácil. Uma loja básica que vende tudo vai vender. Na escolha de produtos, pegar produtos que já estão vendendo. Não ir pela cabeça. O que acha, igual eu fiquei pegando conselhos ali de uma pessoa que não era do mercado e acabei perdendo a oportunidade. E no tráfego é focar em uma fonte de tráfego de uma vez. Eu acho que muita gente começa ali no Meta Ads, no Facebook, e tem uma primeira dificuldade, já quer ir pro Google achando que vai resolver o problema. Não é assim. Fique bom em uma plataforma. Eu gosto muito do Meta Ads, porque ela é mais intuitiva, mais prática. Como eu falei, eu trabalho com o público que tá começando. Para eles é muito mais fácil aprender. Eu ensino a pessoa ali, tem gente que uma semana já tá vendendo. E acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. O Meta, ele facilita muito. É um ponto de entrada pro iniciante muito bom. E aí, quando você estiver fazendo 100 mil com Meta Ads, aí sim você pensa em estudar um Google, YouTube. Esse resultado aí que eu falei com vocês, que eu tive de mais de 2,7 milhões em um único mês, foi só com Meta. Então, Meta, ele é o suficiente. Claro que é bom ter mais fontes para complementar, mas de início não, sabe? O legal é você ficar expert em uma e depois ir se aperfeiçoando nas outras. Um passo de cada vez, né, galera? Isso aí, galera. Agora, entrando mais no info, né? Depois de todos os seus resultados ali com o Drop, sua experiência, como é que startou essa vontade sua de criar um infoproduto? Desde a época da escola, eu sempre fui, como eu falei no início, eu sempre gostei muito de estudar. E eu sempre tive muita dificuldade de aprender com professores na escola. Eu gostava de estudar, mas eu não consigo me concentrar. Eu tenho TDAH muito forte. Você descobriu depois de velho? Foi. Que eu tive Dizem condição. que é mais difícil, né? De tratar depois que você descobre, depois de adulto. Eu até sério? tentei tratar assim, mas os remédios me dão uns colaterais assim, e eu vou na raça hoje. Você chegou a... É sério, você não toma nada? Não, Você tomava o quê? Venvance. Só que me deixava muito agitado, assim. O pós é complicado, né? O rebote. Aí eu resolvi parar. Cada um tem que seguir o que o médico fala aí. Eu fui contra o médico, mas me fez melhor no final das contas, sabe? E aí, o TDAH, onde que eu tava? A gente perguntou pra você como é que startou a sua vontade de criar um info. Boa. Aí, e eu tinha falado o quê?
Você gostava muito de estudar, olha aí. Boa. Eu gostava muito de estudar, galera. E os professores, eles não conseguiam me explicar. Tipo assim, eu fui fazer engenharia. Pra vocês terem ideia, na época eu achava que eu era ruim em matemática, em física. Não era. É porque eu não sabia estudar, eu não sabia aprender. Ninguém tinha conseguido me ensinar. Eu amava física. Na engenharia eu me encontrei. Eu amo física. Se isso desse dinheiro, eu era professor de física. Poxa, eu amo. Só que eu fui descobrir isso na faculdade, depois que eu aprendi as minhas metodologias de estudar, de ensinar. Não é aprender, saber algo, não é a mesma coisa que ensinar, é totalmente diferente. Então eu tive que, como eu não sou uma pessoa muito inteligente que aprende rápido, que pega rápido, eu tive que aprender a aprender. E nesse aprender a aprender, eu me descobri ali aprendendo coisas que eu acreditava que eu nunca ia aprender. Aquelas equações de matemática assim, eu falava, isso aqui não é pra mim. Aí, eu insistindo, lendo, eu consegui aprender. Eu falei, não, eu preciso ensinar as pessoas que elas podem aprender isso aqui. Foi lá na matemática, lá na física. Aí eu comecei a dar aula particular. Eu dei aula particular pro meu primo e aconteceu a mesma coisa com ele. Ele, que era um cara zero da física, foi pra engenharia por minha causa. Ele começou a apaixonar pela física. Aí minha tia ficou louca. Falou, Gustavo, que isso, velho? O que você fez com o Kaique aqui? Pá. Aí eu me sentia muito bem ensinando, eu gostava. E aí eu levei isso pra faculdade. Na faculdade eu apaixonei ainda mais pelas exatas e comecei a dar monitoria pra me ajudar a custear. A princípio, o meu objetivo era pegar horas e pegar esses R$400 que dava pra me ajudar a me manter melhor lá, porque era faculdade federal, mas tinha custos, né? De moradia, dividia casa com várias pessoas, mas tinha custo. E foi muito bom. Tudo vai acontecendo como tem que ser, né? Porque eu me descobri como professor. Não é à toa que eu entrei na faculdade para ser engenheiro e no final da faculdade tudo que eu mais queria era seguir a área acadêmica. Eu queria fazer mestrado para dar aula em faculdade, porque eu amava a vida dos meus professores de ensinar. Aí lá eu encontrei professores melhores que ensinavam. Tem muitos ruins, mas tinham professores que eu falava, eu quero ser igual esse cara, eu quero ensinar. Só que eu me formei em 2020 numa época em que não dava pra eu pagar um curso de mestrado, pra eu ir pra faculdade. Ninguém conseguiria me sustentar. As bolsas de mestrado foram ali por água abaixo, não tinha muito incentivo pra isso. E eu tive que fazer estágio, aí eu fui pra usina, porque eu precisava do dinheiro de estágio pra me manter. Então eu fui tirado ali do ambiente que eu queria, acadêmico, e fui pra internet. Aí na internet eu estudei, aprendi, fiz muita grana com drop. E aí, o pessoal, não sei como, porque eu me mantive com um padrão de vida muito baixo, andava no meu Palio quebrado ali, super simplão, nunca fui de gastar, porque eu queria juntar muito, porque eu tinha medo de ficar pobre de novo. E aí, de alguma forma, eu acho que é porque eu saí da usina, né? E o pessoal viu que eu saí e o pessoal começou a me perguntar o que eu tava fazendo pra ganhar dinheiro. E aí, eu comecei a dar dicas pra essas pessoas. E aí, uma amiga minha em particular, que foi a primeira pessoa que eu mentorei, digamos assim, ela tinha uma loja na pandemia de capinhas de celulares e ela tava quebrando, porque não ia cliente comprar, tava na pandemia. Ela tinha que fechar porque não tinha funcionária pra ir no almoço, pra ir na consulta, ela tinha que fechar a loja e ficava sem vender. Tava quebrando. Eu falei, pega isso aí, você vai abrir a sua loja, você vai vender capinha na internet sem ter o estoque. Aquilo mudou a vida dela. Todos os ensinamentos que eu trouxe, ela teve o mérito dela que ela aplicou. Deu 6 meses, essa menina saiu da cidade, mudou pra praia, pra uma cobertura, Caramba. Levou a família, que também era comerciante e tava quebrando, gastou, colocou silicone, comprou roupa de marca, a vida dela transformou com o ensinamento que eu tinha feito do dropshipping. E ali eu vi que aquilo ali podia mudar a vida de várias pessoas que não tinham mais pra onde ir. Tipo assim, a pessoa já tá numa situação horrível. Se ela tentar fazer aquilo ali, não tem como piorar, não tem como algo dar ruim, só vai dar bom. Porque pior do que ela tá, ela não fica, entendeu? É igual eu tava no fundo do poço, eu podia tentar dropshipping, perder tudo, porque eu já não tinha nada, eu ia perder o quê, entendeu? Sim. Então valeu muito a pena pra ela e eu enxerguei que poderia valer pra muitas pessoas. E aí teve meu outro caso, que foi um amigo da faculdade de engenheiro. Ele ganhava mais que eu, que ele chegou empregado de engenheiro direto. Só que ele era o mesmo esquema que eu, gostava muito de estudar, muito curioso, viu e quis aplicar. Aí o Pedro ficou 1 ano conciliando a engenharia com o dropshipping, fez seu primeiro 1 milhão. E depois, na primeira Eurotrip que ele fez, ele viu que ele poderia trabalhar de longe, ganhando dinheiro com a internet.
Aí ele nunca mais voltou pra usina. Ele também amava engenharia igual eu. Só que quando você descobre que você pode ser livre, fazer o que quiser, estar onde quiser, que você tem dinheiro pra comprar o seu tempo, pode ser a coisa que você mais ama fazer, você vai preferir ser livre. Total. Porque hoje, se eu quisesse ser professor de física, eu falo que eu amo física, se eu pudesse ser professor, eu seria, mas se eu quisesse hoje ser de fato, eu ia estar lá dando aula de física. Mas não, a gente quer crescer, expandir, ajudar mais pessoas. E aí, nesse segundo amigo que eu ensinei, que evoluiu, que cresceu, eu falei, não, eu quero testar. E via muitas pessoas ganhando dinheiro ensinando, vendendo curso. Vender curso é algo muito lucrativo, né? Que você consegue atingir muitas pessoas. É um infoproduto, é um produto que você faz uma vez e segue vendendo. Então, eu falei, vou testar isso aqui. Aí eu comecei a ver como que eu ia fazer aquilo, né? Porque você precisa de uma estrutura. É mais complexo do que uma loja, porque você precisa montar o curso, hospedar o curso. Hoje tem plataformas, tipo, que facilita muito isso, né? Só que você precisa de conhecimentos que eu não tinha ainda, e eu precisaria estudar aquilo tudo, e eu precisava da loja vendendo, e aí eu chamei um amigo que era coprodutor na época. E Era o Vitor, não, dessa vez. Não, não era o Vitor. O Vitor, ele teve a mesma questão ali da Bruna no início, da gestão financeira. Ixi, Vitor. Não pegou mentoria com você, não? Ele pegou recente e agora ele começou a vender. Olha aí. Finalmente. Ele teve um ponto muito legal na vida dele, eu fiquei muito feliz, porque a família dele tem uma condição boa e eles montaram um hospital veterinário. Legal. E aí ele virou empreendedor, teve o suporte ali da família, né, que montou toda a estrutura, e eles hoje estão bem grandes na cidade. Pô, que massa. Hoje ele tem vontade de migrar pro dropshipping, ele tá com a loja dele fazendo, mas mais por uma questão de tempo e liberdade do que de dinheiro propriamente dito. A parte financeira dele ali, ele Tá conseguiu resolvida. resolver rápido, Que sabe? massa. Eu fiquei muito feliz ali. Mas... Onde que eu tava mesmo? Sorry, eu Você coloquei falou outro do assunto. Vitor. Ele tava falando de você, depois desse caso que Ah, você ajudou, você pensou Boa. em atingir mais pessoas. Aí esse outro amigo foi o Clifton. Isso. Clifton. Clifton. Não é o Clifton. nome de um desenho do cachorrinho? É o Cachorrinho Clifford. Clifford, esquece. Ele já sofreu Desculpa, muito Clifton. bullying com isso. Me perdoa Mas aí demais. o Clifton, ele chegou com a namorada dele, a Sabrina, e falou, não, nós vamos te lançar e tal. E na época eu já tinha feito o primeiro milhão com drop em 11 meses. Então já tinha um resultado legal. Eu tinha uma inclinação pra ensinar, pra ser professor, que veio da época da faculdade, era coisa que eu queria. E aí eu falei, não, imagina se eu conseguir fazer mais pessoas ganharem dinheiro. Eu vou estar fazendo o que eu amo, que é ensinar, e gerando resultado, coisa que a física não traz. Até então, eu não... Tipo, de 120 alunos que formaram comigo, 2 são engenheiros. Olha que loucura. Hoje tá difícil, é muito mais rápido, eu vou conseguir ajudar muito mais pessoas. Não é que lá não dá, lá dá. Só que aqui eu vou transformar muito mais pessoas com o digital. E aí nós abrimos a primeira turma. Eu lembro que a minha primeira live tinham 19 pessoas. Meu primeiro CPL pra vender a mentoria Voi. Ela tinha 19 pessoas, 80% era da minha cidade, eram meus amigos ali. E aí nós vendemos ali os primeiros 20 mil reais. E foi muito legal, foi a minha primeira turma. Dali saíram muitos cases de sucesso. E eu não parei mais. Os meus resultados no drop, eles começaram a aumentar cada vez mais, porque a gente vai ficando melhor, né, no negócio. Então eu comecei a fazer 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. E eu falei, não, agora que eu sou o cara aqui do dropshipping, eu vou estourar no info também. Porque eu aprendi isso, dei muito sobre gestão. Então minha empresa de drop, ela foi cada vez mais rodando sem mim. Eu tinha funcionários, eu comecei sozinho. Fiz 600 mil sozinho. Só que como eu queria ter outros negócios, ter mais fontes de renda que o digital te permite... eu falei, poxa, eu vou automatizar essa empresa aqui, fui colocando funcionário, minha outra irmã, fui colocando a família lá pra ajudar, e o negócio foi rodando sozinho, fui crescendo muito. Aí quando eu vi que eu era o expert que mais vendia ali, pelo menos que eu conhecia, né, pode ser que tinha mais pessoas low profile ali, eu falei, não, eu vou mostrar isso aqui pro mundo. Aí eu fui, e o Clifton já não tava dando mais conta, porque eu sou pauleiro, eu quero, tipo, vou fazer, tem gente fazendo 1 milhão, eu vou fazer 1 milhão, tem gente fazendo 2, eu vou fazer 2,5. E vou no máximo. E no infoproduto era a mesma coisa. Eu vendi 20 mentorias, né? Eu falei, tem gente vendendo 100, eu vou vender 100. E aí ele não queria esse ritmo. E aí eu achei outro produtor. E aí eu criei um produto na época que revolucionou a internet, a parte de infoproduto, que ninguém tinha de dropshipping ainda, que é um curso de entrada, um Tripwire. Aí esse curso... Explica pra galera o que é um Tripwire. Ah, perdão. Triple o quê? Air. Tripwire. Não sei como se pronuncia. Tripwire. Eu zoei aqui, mas eu não sei como se pronuncia, mas escreve Tripwire. É um produto que você vende mais barato pra pessoa te conhecer, pra ela aprender, você gera um valor. E aí você tem um lead.
que depois você pode vender um produto mais caro. Um lead é um cliente que passa a te conhecer o seu trabalho, tem um primeiro resultado. E aí esse produto, junto com meus resultados de drop, trouxeram muitos clientes, muito público. E as pessoas começaram a gostar da minha didática. Eu acho que isso foi um grande diferencial. E aí o meu info começou a crescer, e tanto quanto ali o drop, entendeu? E aí eu fui ficando grande também como infoprodutor de dropshipping. Foi crescendo exponencial. Aí eu cresci o dropshipping, cresci o info. Um alimentou o outro. Uau. Então foi muito massa, assim, essa trajetória como infoprodutor também. E nesse caminho, você algum dia deixou de fazer drop pra fazer só info? Eu nunca. Skin the game, então. Eu nunca fiz isso porque Que acontece, né? Sim. Que acontece por aí. tem alguns motivos, vamos lá. O dropshipping, ele é algo que, depois de um tempo, ele roda meio que automático, sabe? Hoje eu abri ali o gerenciador, eu tive mais de 5 mil vendas de manhã. E ontem eu nem peguei, tem uma equipe rodando, sabe? Então é uma fonte de renda muito boa, muito alta, tanto quanto o infoproduto. E porque a minha fonte de receita, assim, líquida, ela vem mais de lançamentos, sabe? O meu infoproduto que eu falei, o Triple R, ele vende todos os dias. Só que ele não dá lucro, assim, porque é um produto de R$10, ajuda muita gente, traz muito público, mas ele me dá uma receita, assim, lucrativa todos os dias. Então, a mentoria eu lanço, tipo, 2 vezes, 3 vezes, no máximo 4 vezes no ano. Então, não podia ser refém daquela receita apenas. E eu entrei pro infoproduto pra ter mais uma fonte. Como eu ia tirar a outra de trás? Legal. E o principal motivo. O meu objetivo com o meu infoproduto, com a Voe, é sempre ser a pessoa que mais gera alunos com resultado. Pessoa saindo do zero. E eu nunca seria a pessoa que mais gera alunos com resultado saindo do zero se eu não estivesse vivendo aquilo. Então, eu nunca vou largar o dropshipping enquanto eu ensinar dropshipping. Legal. Entende? Legal. Então, eu faço questão de me manter no game, ter loja no Brasil, ter loja na América Latina, sugar o máximo possível de vendas nesses 2 lugares para trazer o que há de mais novo e de melhor para os meus alunos conseguirem vivenciar aquilo ali também e passarem pelo mesmo processo que eu passei. Importante. É isso aí. E ó, no começo do KiCast, você trouxe aqui seus desafios quando você entrou no digital. Qual foi o seu desafio quando você resolveu transformar de fato seu conhecimento em um infoproduto? Primeiro desafio foi botar minha cara a tapa. Isso aí eu precisei até de terapia, sendo bem sincero, porque Você é muito tímido? eu sou muito tímido, então Mas eu você não... se comunica bem. É Você sempre verdade. se comunicou bem? Não. Não. Como é que você aprendeu então? Conta pra nós o segredo aí, tô Eu precisando de vou mostrar aulas. Tá doido, ó, espera ali em comunicação. Mas os meus vídeos começaram uma bosta, né? É aquilo, você vai ter que fazer uma escolha. Você vai enfiar a cara e passar vergonha, e na verdade Sim. você não tá passando nada, que ninguém tá nem aí pra você. Verdade. Você tá fazendo o que todo mundo queria estar fazendo. Todo mundo queria estar ali tendo essa coragem, que muita gente não tem. E eu falei, o que eu quero da minha vida? Eu quero ficar multimilionário. O dropship tá me dando muito dinheiro, infoproduto vai me dar também. E se tiver uma outra coisa pra fazer que vai me dar mais, eu vou fazer. O que eu tenho que passar por essa vergonha aqui de aparecer? Tô nem aí. Bora. Não tava nem aí. Eu apareço, eu falo. E aqui no celular eu abro assim, eu me torno outra pessoa. Por quê? Eu coloco o meu objetivo ali na frente, que é ajudar pessoas, entregar valor e receber valor, fazer essa venda. Ganhar dinheiro ajudando pessoas a ganhar dinheiro. Então eu coloco o propósito em cima, esse é o meu trabalho, eu vou meter a cara. Mas no início isso não foi fácil, porque isso envolve você se expor, envolve você expor sua rotina, sua família, o quanto você ganha. Então, gente que te encontra e quer conversar, e assim, no começo eu não sabia se eu ia gostar disso. Então, esse foi o meu maior desafio, de forma mais pessoal. O segundo desafio foi encontrar pessoas excelentes, porque eu queria fazer algo excelente, para me ajudar a ter um resultado excelente, porque eu nunca ia sair do drop. E é muito difícil você fazer drop e aprender infoproduto, se lançar, fazer um lançamento, porque eu trabalho com infoproduto com lançamento, que exige um trabalho. Então eu passei por 3 coprodutores, até encontrar um que se encaixou, que a gente tinha a mesma pegada e mandar bala, entendeu? Foi essas grandes dificuldades que eu tive. E de rotina, né? Fazer criativo, fazer anúncio, que faz parte ali. A vida do expert ali, né? A vida do expert. Não é mole, Aham. mas comparar com a época que eu ia pra usina, pra usinar ali, passar calor, colocar capacete, blusa, Não. um monte de coisa Esse aqui assim. é o paraíso. Nossa, Esquece. é agradecer a Deus. É Sim. verdade. Toda hora que eu penso em reclamar, eu falo, meu Deus, tô no Não, ar-condicionado aqui. O trabalho da galera do digital, cara, é um trabalho assim que as pessoas não podem reclamar. É Nunca. claro que não é fácil, Não. existe desafios, Sim.
Mas pensando num trabalho tradicional hoje, muitas das histórias que muitos já passaram antes de entrar no digital, pô, isso aqui é maravilha. Fichinha. É fichinha. Chuchu com açúcar. Agora você que Mamão teve com açúcar. experiência... Chuchu com açúcar Sorry. não é muito bom, não. Eu acho Fui errado, que não é legal. Fiz errado. Você que teve experiência com drop e com o info, quais são as semelhanças entre vender um infoproduto e produto físico que você percebeu? A semelhança é que ambos você vai trabalhar com marketing digital, que é o tráfego, que é para você anunciar para as pessoas. Ambos você vai precisar de uma boa oferta, oferecer bem o seu produto. No infoproduto, você precisa de uma expertise, uma elaboração de uma página ainda melhor, porque muitas vezes não está claro para a pessoa o que é. Eu acho que quando é um produto físico, algo palpável, fica mais fácil para o cliente perceber o que está levando para casa, fica mais fácil vender, digamos assim. Só que ambos são um produto. Então, você vai precisar de uma página de vendas, uma estrutura de vendas, um anúncio. Essas são as semelhanças, sabe? Eu acho que no mais é aquela estrutura. Aí no info você não precisa de uma loja, mas você precisa de uma página. No drop também precisa de uma página de um produto. Uhum. Então, tem muitas semelhanças relacionadas ao formato de venda. Página e anúncio. Legal. Página e anúncio. Legal. Perfeito. E hoje você tem mais aí de 200 mil alunos, não é mesmo? Sim. Como é que você fez pra escalar tanto essas suas vendas e alcançar tantas pessoas com o seu método? Porque você tem um método próprio, né? Sim, tem a grande questão do meu método, que eu acho que fez a gente alavancar tanto as vendas, e na verdade já passamos de 250 mil alunos, Uau. é muita coisa, Caraca. é ter trazido um produto de entrada barato, mas que entrega uma solução muito alta, de muita qualidade. Então, quando a pessoa vê o meu anúncio, vê um anúncio ali de um curso de R$10, tem muita gente elogiando, falando, meu Deus, os R$10 mais bem investido da minha vida. Então, ter essa prova social gigantesca me ajudou a escalar muito rápido. Então, foi esses dois fatores. E assim, eu até pensava que era o preço do curso e o tamanho do curso, mas muita gente, amigos meus, tentaram me copiar e eles têm prejuízo, não conseguiram escalar. Porque o segredo tá em você pensar em quem tá se assistindo, você entregar a melhor didática possível para um leigo entender. E aí você vai ter aquele monte de gente falando, não, eu não sabia nada e aprendi. Então eu acho que esse foi o grande diferencial para escalar. É o preço baixo, muito valor entregue, preocupado exclusivamente na pessoa ali voltar com feedback positivo. Legal. isso. Que isso gera prova social, né? Sim. Que é um gatilho ali que é o mais poderoso. Prova Exato. social, resultado de pessoas. E se eles têm esse micro resultado já ali de cara, ele vai te enviar uma prova social facilmente. Exato. Ele vai querer te retribuir, seja agradecendo, seja mandando uma mensagem ali, seja mandando os resultados. Isso é muito top. E outra coisa que me ajudou muito também foram os meus resultados muito altos, né? Fazendo 1 milhão por mês com dropshipping. É a autoridade que você gera, prova e prova social. Prova própria e prova de alunos. Total. Inclusive, entrando um pouco no gancho de estratégia de vendas, né? Você hoje faz lançamentos. Sim. Você comentou nos bastidores que você faz 3 lançamentos por 3 mês. a 4 por ano. Por ano. É. E como é que funciona a estrutura dos seus lançamentos hoje? Os lançamentos a gente passa ali 2, 3 meses aquecendo a galera que entra para esse curso de entrada, para esse curso de R$10, mostrando quem sou, apresentando resultados, fazendo lives. Eu faço live toda terça-feira no YouTube gratuita. E, mais uma vez, entregando muito valor. Tem gente que sai com o resultado só das lives. Então, eu não seguro a mão na hora de entregar. Só que, ao mesmo tempo, a gente, depois de 3 meses, faz lives específicas, onde a gente fica 3 dias seguidos, ensinando ainda mais, aprofundando mais nos conteúdos, loja, produtos e tráfego, e no final oferece a mentoria para a pessoa, que nada mais é que um acompanhamento mais próximo. A nossa mentoria é a única mentoria em grupo que entrega um suporte individual no WhatsApp, onde eu tiro dúvida de todos os alunos. Então a pessoa ela fala, poxa, eu conheci esse cara aqui, fazem 3 meses, ele ensina bem, ele me preocupa comigo, ele quer ver eu tendo resultado, toda semana ele tá me ensinando aqui de graça. Se eu quiser vender mais rápido, eu preciso estar ali com ele, com a turma dele, porque ele vai me dar um suporte e vai ter aula toda semana. Então essa é a estratégia que a gente utiliza de lançamento. E aí quem quer seguir sozinho, a gente fica super feliz também quando tem resultado, mas é difícil para uma pessoa ter resultado sem um suporte, sem um acompanhamento, sabe? Total. Ajuda muito, eu precisei disso no início. É um investimento que a pessoa faz que no final retorna muito mais. Então a gente trabalha dessa forma, gerando ainda mais valor, trazendo a pessoa para mais perto. Legal. Também tem os autodidatas, né, que acabam conseguindo se virar. Sim. É um pouquinho mais raro, eu não fui o caso. Mas a gente fica feliz por eles também. Justíssimo. E hoje, como é que você faz pra aquecer essa sua audiência? Através das lives, toda terça, muitos stories. Tem um horário específico? Toda terça, 20 horas no YouTube no meu Ok, canal. legal. Gustavo Henrique Dropshipping, a gente tá lá recebendo vocês.
queridos. Quem quiser ir acompanhar, será muito bem-vindos. E a gente, nessas lives, traz um conteúdo pra galera de drop. No Instagram, eu todos os dias mostro resultados, dicas. Então, tudo isso são formas de aquecer. Você mostrando a sua rotina, você mostrando o seu trabalho, você mostrando... Eu sou uma pessoa que todo dia, praticamente, eu gosto de mostrar resultados de alunos, que é o que a gente tem de diferencial, assim, que eu acho que é o que a gente faz de melhor. E pra mim, a minha ostentação. Eu, assim, sou uma pessoa que eu também gosto de mostrar muito minhas conquistas, porque eu acho que é uma forma de motivar, sabe? No Total. início, isso me motivou. Por que eu vi que era possível? Por que eu acreditei? A pessoa precisa acreditar. Porque eu via o Finch com a Ferrari e uma Lamborghini saindo do interior de Minas, igual eu. Porque eu via pessoas viajando o mundo todo saindo do zero. Então, vocês precisam ver isso pra vocês acreditarem. Então, eu faço questão de mostrar também, sabe? Do meu jeitinho ali, mais acanhado assim, mas eu mostro porque eu acho que isso ajuda muito as pessoas a crerem, a se inspirarem, a acreditarem. Porque, poxa, nunca existiu isso no mundo. Uma pessoa que não é herdeira, que não teve um favorzinho, que não tá dando golpe nos outros, tá agindo de forma honesta, ali comprando um Porsche, BMW, um Pix, coisa que nunca existiu, sabe? Então, é pra mostrar que todo mundo consegue. As Boa. inspirações são extremamente importantes, né? Sim. Assim como mostrar conquistas, também contar a própria história, né? Porque através da história você cria a conexão com as pessoas que estão, talvez, no início e por onde você já passou, ou as pessoas que têm resultado já passaram. Isso é muito importante. Agora, falando aqui de lançamento, como é que foi o seu primeiro lançamento? Foi difícil fazer o pitch? Como é que foi? Ah, aquilo que eu falei, eu não sei como, sei explicar, que na frente da câmera eu me transformo. Foi de boa, Então foi super tranquilo o pitch, assim, eu tava super empolgado, tem as aulas até hoje lá. Eu ainda não falava do jeito que eu falo hoje, eu aperfeiçoei, mas a gente já teve um resultado legal. Aqueles 22 mil reais que eu falei que a gente vendeu foi todo lucro, a gente não Olha investiu isso. nada em tráfego. E... Isso porque eu não era bom em comunicação, né? Imagina Bom se... dia. Tá vendo, gente? Você não precisa ser um expert em Verdade. comunicação, não. É só botar a cara a tapa. É bem treinável, né? É, claro. O que eu vejo, muita gente assim, pô, tem muita gente corajosa que não comunica tão bem que vende. Por quê? Ele teve a coragem de ir lá. Mas você tem que entender que você precisa ter um público. Não adianta você pegar, abrir uma live e querer ensinar algo que vai ter 3 pessoas, você ensinar um funil. Das 3, nunca as 3 vão comprar, sempre Verdade. menos. Então, o seu trabalho, antes de dar as caras de aparecer, é mostrar alguma coisa que você faz, algum resultado que você tem, é se expor como autoridade e aquecer, preparar uma turma pra entrar e te assistir numa live. Tem que ter uma turma te assistindo. E aí vale a pena dar a cara que você vai vender. Legal. Indo pra outra parte que você trouxe aqui também da tua operação, é que além do lançamento, você faz perpétuo, né? Uhum. Eu queria entender de você, hoje, por que o perpétuo? Hoje você encontra segurança nele? Como é que é? Por que você escolheu também ter essas duas frontes, eu ia falar, né? Ter esses dois modelos de vendas na tua operação? É o Trip, que é esse perpétuo. Que Trip? Tripwire, que ele tinha falado. É esse produto que é o meu perpétuo. Uhum. A gente vende todo dia, esse produto tá. de R$10. Ele é uma forma de aquecer também a pessoa que entra. A gente não compra um tráfego direto. E quando o cliente chega para assistir a live, para assistir as CPLs, que são conteúdo pré-lançamento, as aulas que a gente dá antes de abrir a mentoria, ele já te conhece muito mais, ele já aprendeu, ele já aprofundou, ele tem uma reciprocidade maior contigo. Então, além de trazer uma previsibilidade melhor, que você já tem ali quantos alunos entraram, você consegue aquecer mais essa turma. É por isso que a gente mantém esse perpétuo. E a gente vai fazendo mais alunos, ajudando mais pessoas, já começa a ver muitos resultados dali. Então é algo que eu acho muito legal. É o que a gente tava conversando ontem, né? O lançamento é muito aquela adrenalina, tipo, É. O perpétuo já é aquela previsibilidade, aquela segurança maior, né? O lançamento é pau quebrando. Aham, total. E assim, não tem aqui, um é melhor que o outro. Acho que os dois são ótimos juntos, né? Eles são potencializadores, Eles né? se complementam. No meu caso, na minha estratégia, eles se complementam total. Que massa. Um ajuda o outro. Aí, assim, aquilo que você falou, o lançamento ele te desgasta muito mais, ele te cansa muito mais, ele exige muito mais. Então, procurar formas de você precisar, o mínimo possível, lançar para conseguir trazer esses alunos. Então, testar também outras formas, webinar e tal, eu acho legal. Maneiro. Ó, agora a gente chegou no momento mais dinâmico aqui do nosso podcast, que é um bate-bola jogo rápido. Show. Onde a gente vai fazer perguntas rápidas e você pode responder com uma palavra, a primeira que vier na sua cabeça, ou uma frase. Tá. Beleza? Vou começar aqui, ó. O maior erro que você já cometeu no dropshipping. Foi ter demorado para comprar uma mentoria.
Ferramenta indispensável para quem trabalha com drop. Ferramenta de avaliação de produto. Uma dica pra quem quer começar a vender infoprodutos. Analise bem o que você consegue mostrar os seus resultados, onde você é autoridade, pra você expor aquilo ali, senão você não vai vender. Qual característica é essencial para ter sucesso no dropshipping? Persistência. Produto de maior sucesso que você já vendeu. Cinta modeladora. Boa. Um hábito diário que te ajuda nos negócios. Leitura. Perfeito. E pra boa. finalizar nosso episódio aqui, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva. Você topa responder? Claro. O que você gostaria de ter ouvido quando começou no digital, que hoje, depois de toda a sua experiência, você pode transmitir pra alguém que tá começando ou pensando em começar nesse mercado? Pode ser uma frase longa? Pode. É bem reflexiva essa, né? Bom, eu diria pra você que tá aí assistindo... Se fosse eu, né, assistindo, eu queria ter ouvido isso. É que é totalmente possível. Você pode ter a quantidade de dinheiro que você quiser. Tô falando ali de 2, 3, 4, 5 milhões, 10 milhões. Você pode. Só que aí você vai precisar se esforçar e dedicar bastante. Mas é totalmente possível para qualquer um. Vale a pena. Vale a pena você começar agora, não deixar para depois. Mas para você chegar lá, você vai precisar começar logo. E você vai precisar acreditar. Você precisa acreditar que é possível. Você não deve largar o seu emprego no início, que eu vejo muita gente fazendo. Você deve se manter, porque isso te dá uma previsibilidade, te dá uma confiança. Mas faça ali depois do trabalho, deixe de sair, deixe de curtir, que seja 6 meses, limita ali, ó, vou ficar 6 meses imerso nisso aqui. 1 ano, põe 1 ano. Todo mundo consegue, 1 ano passa assim, no piscar de olho, tá cada vez mais rápido. E 1 ano ele vai passar de qualquer jeito, sabe? Então que ele passe e depois desse 1 ano você tenha tempo pra, de verdade, pela primeira vez assim, viver o que a vida pode te entregar. Viajar, curtir, aproveitar, que é coisa que eu descobri depois que eu tive essa liberdade financeira. Então, se você quer mudar de vida, se você quer ter uma realidade melhor pra si, pra família, seja pra quem for, entenda que hoje isso é possível. Você pode fazer isso. Você só precisa botar os 2 pés no chão, a bunda na cadeira e estudar, se dedicar bastante. E você vai chegar lá. É isso que eu diria. Não desista de jeito nenhum, que é só persistir. Naquela hora que vir aquela dificuldade, você vai entender que a dificuldade ela faz parte. Você tá mais próximo de acertar. Aí você vai por cima dela e vai estar cada vez mais próximo ali do seu sucesso. É Bom isso. demais! Que papo incrível, hein, Bruninha? Eu sabia que seria incrível, eu profetizei aqui. E não terminamos. Não terminamos, ainda. porque agora temos presentinhos Presentinhos KiwiFi. KiwiFi. Pra você e pra primeira dama que tá ali nos assistindo. Aí sim. Olha aí. Tá chegando Pra Olha. acabar com a dieta de Bonequinha vocês. aqui. Caramba! A Bruna dando uma olhadinha Que discreta demais, pra ver hein? se tá aparecendo ou não. Olha, delícia. Oh, que bacana! Tem eu aqui. Muito obrigado, pessoal. Foi incrível. A gente Incrível, que incrível, agradece incrível. sua presença aqui. Obrigada pelos conteúdos compartilhados, pelo seu tempo. Foi incrível esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Amei. Acredito que a galera também vai querer te acompanhar nas redes sociais, então deixa aí o seu @. Vamos lá. No Instagram é @GustavoHMTT. H de Henrique, MTT. E se vocês mandarem lá que vocês vieram do KiwiCash, mandarem o que vocês mais gostaram aqui, eu vou estar dando um brindezinho pra vocês. Vocês vão ganhar uma Olha lojinha de aí. drop. Se Gostamos fosse de você, brinde, não hein? perderia essa oportunidade, hein? Exatamente. E pra quem ficou até o final desse podcast aqui, precisa fazer o quê, Bruninha? Kiwi Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like, comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Gustavo Henrique, comentaram, então agora se inscrevam no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, não é mesmo? Ô, Carol, aonde a gente se vê? No próximo KiwiCast é um compromisso, é por isso que nós nos vemos lá, galera. Sim, Tchau, tchau. Tchau, tchau.